Fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil. Aqui é o Teixeira Mendes, esse é o programa Laranjeiras Rádio, uma voz que proclama o Fluminense. Protocolo padrão. Faça a sua inscrição se não for inscrito, amigo. É grátis. E deixa a curtida também, que a curtida é grátis. E isso vale para todo mundo, para quem é inscrito e para quem não é inscrito. E para você que sabe que, apesar da precariedade, apesar do amadorismo, dos poucos recursos que nós temos, né? Para você que sabe que, apesar de tudo, o Laranjeiras Rádio merece crescer, meu amigo, faz o seguinte: divulga esse vídeo, vai lá, aperta no compartilhar aí e dá uma moral pra gente. Vamos falar um pouco aqui, gente. Quadro Mesa de Botão, extra, tá? Tentando responder a pergunta. A melhor cincada é com 5? Por que eu tô falando isso? Essa aqui foi mais ou menos assim, essa aqui é mais ou menos uma abstração do Fluminense, da formação tática do Fluminense na derrota contra o Grêmio, tá? Por que eu tô dizendo isso? Como é que o Fluminense saía para o jogo? Não vou reproduzir, fiz um vídeo sobre isso. Aliás, é o vídeo anterior a esse, né? Tem uma playlist sobre isso. Vou deixar na descrição do vídeo. Dá um pulinho lá, vale a pena. Mas o Odair tentou soltar os dois laterais, não funcionou, já adianto. Já adianto não, né? Vocês viram. E aqui ficou o Hudson, né? Como 8, estou destacando aqui, saindo mais para o jogo, encostando na meia. E o Fluminense saía para o jogo com o Dodi, que até dos jogadores de linha foi o melhorzinho, né? O Dodi dava essa cincada para soltar os laterais, ou seja, o cabeça de área, o cara que joga ali no lugar do 5, ele fica um pouco mais, faz a trinca com os zagueiros, solta os laterais para que o Fluminense tenha uma presença ofensiva. Fiz a leitura dessa presença ofensiva inócua, né? De como não funcionou esse sistema por vários motivos, a questão dos pontas, a ineficiência dos laterais, os passes errados, a falta de movimentação e como caímos na marcação adversária, o que causou um certo também isolamento do Fred. Isso aí eu falei no último vídeo, não vou retornar. Estou colocando só esse resumo como uma introdução. Será que a melhor forma, gente, para fazer essa variação do sistema, que vamos dizer assim é um 4-3-3 do último jogo, a gente pode considerar um 4-3-3, será que a melhor variação no 4-3-3 ela é feita com o volante? Essa é a pergunta do vídeo. A melhor cincada é com 5? É uma pergunta, gente. Não pretendo dar grandes respostas para isso, não. Vamos lá, vamos voltar para a formação original. Para o que a gente está chamando aqui genericamente de um 4-3-3. Lembrando, gente, que isso aqui não é a verdade absoluta sobre o mundo, tá? Isso aqui é só uma abstração da realidade, tá bom? E não é a realidade em si mesma, completa. Isso aqui é só uma tentativa de interpretação do real. Como eu acho que pode ser feita essa transição do 3-5-2 para um outro sistema, seja o 3-6-1, seja o 3-5-2, seja o 3-4-3, mais ofensivo. Mas como eu acho que ela pode ser feita, ela não necessariamente precisa ser feita com esse jogador aqui, ó. Com o Dodi. Claro que quando ele faz isso, ele está pedindo para o Dodi armar a jogada, né? Ele está pedindo para o Dodi começar a jogada. É um jogador que vem jogando bem e tem qualidade. Só que eu acho que essa cincada pode ser dada da seguinte forma. A gente pode soltar um lateral para ele ocupar aqui a função de um ala. Os dois zagueiros aqui, certo? E no lugar de formar a trinca com o volante, a gente forma a trinca com o lateral direito.
ou com um dos laterais. No caso aqui, o lateral direito, eu estou pensando o Calegari no lugar do Julião. E aqui, ó, olha só como é que a gente consegue avançar. O 8 abre um pouco para cair mais pela direita, subindo aqui o Barcelos. O Dodi, no lugar de fazer a cincada, ele carrega o time de outra forma, certo? E aqui, a trinca, formada com o zagueiro e o lateral que ficou, ela avança acompanhando a subida do time. Olha a diferença, né? Nessa movimentação. É claro, a gente consegue chegar a esse 3-4-3 aqui com o Dodi mais postado aqui. Nada impede, né, que a gente alcance essa formação. Olha como a gente está desenhando um losango aqui no meio que conforma um 3-4-3. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Claro, daqui a gente pode fazer um 3-5-2, um 3-6-1, né? Dependendo da abordagem, a gente pode considerar também isso um 3-6-1. São variações, e as variações elas são o quê? Sempre relativas. A gente já aprendeu isso. Já discutimos isso aqui. Olha, pode configurar também um 3-6-1, por que não? Tá vendo? Só que aí, gente, a jogada é a seguinte. Eu prefiro conformar essa trinca para soltar o time com um dos laterais. E no caso aqui, considerando as características do nosso elenco, o lateral direito. Primeiro, a gente forma um esquema, uma variação, não é transição. Não existe transição no futebol, existe variação. Assim como não existe posse de bola, existe toque de bola. Posse de bola é só um número, né? Mas vamos lá. Tirando a minha irritação aqui com os clichês, a gente forma um sistema mais simétrico. Tá vendo esse losango aqui no meio de campo? Isso daqui, gente, a depender da movimentação, a depender das características dos jogadores, nós temos mais possibilidades, tanto ofensivas como defensivas. Acho que talvez nós não seríamos contra-atacados daquela maneira. Quer ver uma variação defensiva dessa variação, né? Uma formação, defensiva dessa variação? Perdemos a bola. Olha a retomada. A retomada pode ser feita em blocos de 3, certo? Ou então, disso daqui, o lateral, né, que ficou para soltar o lateral esquerdo e fazer a variação, pode recompor aqui a base de 4, certo? O jogador que sai um pouco mais ali, o Dodi, mas não partindo entre os zagueiros para expor o time, dá uma segurada. Um dos pontas recua, o ponta de lança ou meia armador também recua, o 8 recua e faz o primeiro bloco, ó, a primeira frente de marcação. E aqui a gente tem um time, né, bem juntinho, né, um time não espaçado, como a gente já teve problemas aqui, a gente já discutiu isso, né, de como o Fluminense se defendia com essa cincada e ficava espaçado e dava esse espaço aqui do campo, a intermediária da nossa defesa para o adversário. Perdemos alguns jogos assim, quem acompanha o quadro Mesa de Botão sabe disso, certo? E aqui, ó, a gente tem uma forma defensiva razoável. Se a gente quiser mais defensivo, ó, a gente posiciona os dois volantes aqui, ó, na frente da zaga e o ponta de lança ou meia de armação mais aqui à frente, certo? E a gente consegue se defender, ó, independente da movimentação adversária. O adversário atacando pelo lado direito da nossa defesa, né? O adversário ataca pelo lado... pelo lado esquerdo, né? Antes. Agora, pelo lado direito. Tá vendo? A gente consegue aqui mobilizar as peças no xadrez no sentido de proteger melhor a nossa defesa. E
fazendo a transição do 4-3-3 com o lateral e não com a cincada do cabeça de área, eu acho que nós podemos fazer essa variação do esquema de uma forma mais eficiente, efetiva e sem correr tantos riscos, né? Então, por exemplo, aqui de novo, vamos voltar lá, ó. Forma uma trinca, certo? Um lateral direito ficando, solta o Barcelos. O ponta vai ter que jogar avançado, notadamente. O outro ponta do lado direito também. O meia encostando. E o volante ocupando a faixa da direita, né? Aqui o lateral esquerdo e aqui o volante ocupando a faixa da direita. Ó, é um time pouco espaçado, bem distribuído. A gente consegue bem aqui ó, as possibilidades de triangulação, a depender das características do ponta, que eu comentei muito no último jogo. A gente consegue aqui a jogada de fundo, a triangulação, a aproximação. O meia pode, ó, dependendo da movimentação aqui, ocupar o espaço deixado, né, na movimentação do ponta de lança. Esse ponta de lança pode infiltrar e o meia pode encostar aqui para ocupar a faixa dele. O mesmo pode acontecer do outro lado. E a gente tem sempre essa opção, ó, o da jogada do fundo ou o da jogada em diagonal, certo? O que vale aqui para o lado esquerdo também se aplica. O que vale aqui, o que a gente está falando aqui no lado esquerdo, também se aplica ao lado direito. Então nós temos uma série de possibilidades de triangulação, de movimentação, de formas de furar um bloqueio defensivo, um ferrolho, uma retranca, porque o Fluminense nessa temporada tem tido problemas justamente com a retranca adversária, certo? Foi assim contra o La Calera, né? E em outros jogos em que o Fluminense precisava buscar o resultado. Então, a pergunta é a seguinte: será que não é melhor formar essa trinca aqui, ó, segurando um lateral? Minha sugestão é o direito, e minha sugestão é que o lateral direito volte a ser o Calegari, tá? Será que não é melhor formar essa trinca base aqui para fazer a variação no esquema com o lateral do que com o cabeça de área, com o 5, com o Dodge que vem jogando ali, do jeito que foi no último jogo? E aí, o que é melhor? Fica a pergunta no ar, e quem vai responder é o ouvinte do Laranjeiras Rádio. Sou Teixeira Mendes, mais uma mesa de botão. Um grande abraço para a galera. Valeu!